Olá pessoal, estou aqui de volta ao YouTube, mostrando mais uma lanterna rara, né? Difícil de se ver e principalmente customizada, como eu fiz aqui. Basicamente, tá? Essa lanterna aqui é um pouco difícil assim de comprar, porque são três peças distintas, né? Aqui o tail cap é de uma, o corpo é de outra e a cabeça é ainda outra, né? Mas aqui o ponto-chave é exatamente a união dessas três peças, o porquê da união dessas três peças, e principalmente o corpo, tá? Antes de mais nada, antes de falar, né, do equipamento, eu tenho que tecer um agradecimento ao amigo Lucas, que me presenteou com esse corpo de lanterna, né? É uma lanterna muito difícil de se comprar hoje em dia, porque ela foi fabricada em duas versões e essa aqui é o corpo de uma segunda versão, mas mesmo ela sendo fabricada em duas versões, ela foi muito pouco fabricada, né? É uma E2L AA Outdoorsman. Por que E2L AA? E2 seria a característica, por exemplo, desse tipo de corpo aqui, né? O corpo E2. L por ser LED e AA por ser alimentada com pilhas AA, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui uma bateria de 16 milímetros, né? A gente vê que ela não entra. Então, ele me presenteou com o corpo da lanterna. Eu não tenho a cabeça dela aqui, então eu nem vou falar sobre as características de emissão de luz, de tempo, né, de duração, de potência, de tonalidade, porque eu não tenho e não faz sentido. O principal aqui é exatamente a customização que eu fiz aqui nessa lanterna. Bom, por que, né, uma E2L AA? A gente sabe da dificuldade de se alimentar uma lanterna, por exemplo, com CR123, com 16650, que já é uma facilidade muito grande, né? A CR123, que seria uma substituta, vamos dizer assim, em alguns casos, né? Como vocês podem acompanhar aqui no YouTube, nos meus outros vídeos, é uma possível substituta, né, para a CR123, que é uma bateria muito cara, muito difícil de comprar. Aqui no Brasil hoje, por exemplo, na minha cidade, raramente eu consigo comprar, né? Difícil. Às vezes eu acho Panasonic na Drogaria Araújo, aqui eu moro no interior de Minas. Cada uma custa aí, em média R$ 40, cada uma, né? Então é uma lanterna muito difícil de alimentar, as lanternas de pilha de baterias CR123. A gente tem aqui a solução das 16650, como eu já mostrei aí em várias outras ocasiões para vocês. Por exemplo, aqui na B2 Backup, com um drop-in Malkoff, seria aqui essa a solução, tá? Por ser uma lanterna de série E, né, ela é totalmente compatível com outras cabeças de série E. Eu vou colocar algumas aqui: Tactician, VME, aquela própria Malkoff, que eu já tinha feito o vídeo dela alguns meses atrás, Aviator. Então a gente pode ver, EDCL1 também. Então a gente pode ver que todas essas lanternas com a rosca E são compatíveis aqui com a E2L AA, tá? Então todas elas são perfeitamente compatíveis. Qual que é a outra compatibilidade que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar compatibilidade de tensão, né? Então, por exemplo, quando eu uso duas pilhas AA nessa lanterna, eu tenho uma soma de 3 volts, tá? Porque é 1.5 em cada pilha, em série são 3 volts. No caso, essa lanterna aqui nem acende, né? Porque ela vai acender a partir de 3.4. Essa aqui também não, essa é 3.7. M61 também não,
porque M61 é 3.7 também. Tactician também não, 3.7 também. Então, apesar da compatibilidade de rosca, a gente não tem uma compatibilidade de tensão, né? Essa aqui, por exemplo, é DCL1T. Qual que é a alimentação da DCL1T? CR123, são 3 volts. Então, se a EDCL1T acende com 3 volts, tá? Aqui ela também vai acender. A rosca é compatível e ela vai acender, né? Aqui eu teria, no caso, uma lanterna de 500 lumens em modo único, porque na EDCL1T o que faz a troca de modo é o tail cap. E aí, o ano passado, né, quem se lembra, eu adquiri aqui uma Malkoff MDC, que eu fiquei totalmente apaixonado pela lanterna, a lanterna de 3 modos. Fiz o vídeo aí também, vou colocar o link aí. A lanterna que se tornou a minha grande companheira de dia a dia, de viagem. Eu trabalho com ela praticamente todos os dias. Lanterna extremamente econômica no seu modo mais baixo. Lanterna de renderização muito boa. Então a gente pode colocar aqui algumas coisas coloridas, né? Para vocês verem. Claro que a câmera vai compensar um pouquinho, né? Mas a renderização de cores é muito boa. Então se tornou realmente uma grande paixão aqui a MDC de 3 modos, né? E eu tinha um problema que eu gostava muito de usar ela na EDCL1, mas tinha que ser com bateria pequena, né, 16340, de 3.7 volts. Então ela me dava uma autonomia um pouco baixa. E aí que veio a solução, né, de comprar uma mesma Malkoff, tá? Semelhante, 3 volts também, MDC também, compatível com série E, mas de 2 a 3.2 volts. Então aqui eu resolvo o meu problema com os 3 volts, certo? E essa cabeça veio como uma luva para uma lanterna de 2 pilhas AA. Porque eu não tenho problema de tensão, tenho compatibilidade aqui de rosca, e a gente sabe que no Brasil ter uma lanterna alimentada com pilha AA é uma grande vantagem, grande vantagem. Por quê? Porque no Brasil você compra Eneloop original, você compra Fujitsu original, e em uma situação de catástrofe, uma situação de caos, qualquer boteco, qualquer padaria, qualquer supermercado vende pilha comum, tá? Então é muito fácil de alimentar essa lanterna. Eu não preciso de carregador, eu não preciso de baterias de lítio, não preciso de bateria de Li-íon. Eu simplesmente entro em qualquer estabelecimento, farmácia, supermercado, padaria, loja de peça, qualquer lugar vende AA. Essas aqui que eu estou mostrando são recarregáveis, mas a gente sabe que é muito fácil, né, de comprar baterias descartáveis. E eu, por ter na minha, vamos dizer assim, na minha esteira de atividade profissional, né, a fotografia, eu tenho muitas pilhas recarregáveis. Hoje eu devo estar com mais ou menos 44 ou 48 pilhas. Né? Então, em uma situação de catástrofe, por exemplo, como a do Rio Grande do Sul, eu poderia muito bem ter aqui, no caso, 48 pilhas, né? Eu teria 24 sets de pilhas, né? Eu poderia, se um set de pilha me garante, por exemplo, uma noite de trabalho, eu poderia trabalhar 24 noites sem precisar de recarregar esse set de lanterna, né? E falando aqui da operação da lanterna e do tail cap também, eu optei pelo Z68 original da Surefire, por ele ser clique, né? Aqui eu vou deixar no modo um pouco mais forte aqui para vocês verem ela ligada. Por ele ser clique, não é uma lanterna tática, não é uma lanterna de uso tático, é uma lanterna de uso recreativo e até operacional em determinadas atividades. Não é uma lanterna operacional policial e militar, né? É uma lanterna que poderia ser uma lanterna operacional, por exemplo,
para resgate, com algumas modificações que eu faria. Mas basicamente uma lanterna aí de viagem, uma lanterna de situações catastróficas, por conta da autonomia, da facilidade de alimentação. E esse tail cap, ele é um tail cap click e é um tail cap tail stand, né? Ele me permite que a lanterna fique de pé. Por que isso, né? São dois fatores. Se eu coloco essa lanterna dentro de uma mochila, de uma bolsa, do porta-mala do carro, do porta-luvas do carro, e eu tenho, por exemplo, outros objetos, eles não acionam o botão acidentalmente, né? Então aqui eu não tenho como outros objetos que estão dentro da minha mochila acionarem esse botão de forma acidental, né? Ela é um pouco mais funda e ela fica dentro aqui desse alojamento que a gente chama de shroud, e ela também fica de pé para utilizar, por exemplo, uma técnica que a gente chama de ceiling bounce, que seria acender a lanterna e apontar ela para um teto branco, né? Para que a luz bata no teto branco e faça a função, por exemplo, de uma lâmpada, né? Então eu fiquei super satisfeito porque já tinha muito tempo que eu precisava de uma lanterna alimentada por AA, né? Por pilhas comuns que a gente encontra com facilidade, que eu tenho bastante, que eu tenho carregador e que são baratas, né? Hoje se compra na Amazon, por exemplo, um jogo com 4 Eneloop Pro na faixa de 180 a 200 reais, mais ou menos. Se for das Eneloop comum, dessas aqui, que eu tenho bastante também, se compra aí na faixa de 120, 130 reais o jogo com 4, e se a gente compra a caixa com 8, com 16, com 32, ela vai ficando, a unidade vai ficando cada vez mais barata, né? E aí acabou que veio o plus, né, da cabeça da lanterna, porque eu consigo utilizar ela na EDCL 1T também. Por quê? Porque uma CR123 é igual a duas AA em série, né? São 3 volts aqui, 3 volts aqui. Então, facilmente eu consigo utilizar aqui essa cabeça na EDCL 1T. Fica uma lanterna compacta, muito boa para dia a dia. Estou utilizando atualmente, lanterna leve. Não é das mais compactas que eu já montei, que eu já tive, mas sem dúvida das pequenas é a mais versátil, né? Porque ela tem um modo que é bem fraquinho, que no breu atende muito bem, né? Claro que eu tenho uma iluminação aqui para fazer os vídeos. Talvez vocês não vão estar vendo como que essa lanterna é eficiente, né? Tonalidade neutra também, como aqui a 16650, né? Todas duas são lanternas neutras. Há uma pequena diferença de fabricação de LED, mas ambas são neutras e ambas são de renderização alta. E é uma lanterna que me atendeu assim perfeitamente. Eu fiquei muito satisfeito com essa lanterna para o dia a dia. Também não é uma lanterna de uso tático operacional, policial, mas é uma lanterna administrativa, pequena, leve, de dia a dia, EDC, muito legal, muito, muito bacana também. Eu fiz uma crítica construtiva à Malkoff, principalmente ao Marco Weiss, que é o representante da Malkoff no Brasil, e para ele encaminhar também ao Gene Malkoff lá nos Estados Unidos, porque é uma lanterna que se acha muito pouca informação no próprio site da Malkoff. Então eu não sei, né, quantos lumens são, né? Eu tive que pesquisar fora do site da Malkoff, em um fórum de lanternas, e aqui eu tenho 5 lumens, aqui no segundo modo eu tenho 100 lumens, e no modo mais forte eu tenho 275 lumens, tá? No modo mais forte, com duas Eneloop Pro, que seria, né, uma carga dessa aqui, ela me dá mais ou menos 1 hora de luz, tá? No modo mais forte. No modo mais fraco, que seria esse de 5 lumens aqui, são mais de 100 dias. Então, são dias e dias da lanterna ligada sem que ela descarregue, porque o consumo realmente é muito baixo, né? E isso é o que torna essa lanterna tão versátil para dia a dia, como também a sua irmã aqui,
de 6 volts, né? De 4 a 6 volts praticamente, né? Então, essa combinação de lanternas aqui me permite muitas horas de luz, contando que eu não tenha que utilizar no modo mais forte, né? No modo mais forte eu tenho praticamente 1 hora aqui com a 16650 e 1 hora também com um par de CR123. Considerando que hoje eu tenho mais ou menos, se eu não me engano, né, são 48 pares de pilha, para utilizar no modo mais forte, seria praticamente 24 horas de luz com quase 300 lumens ligada direto. Então é praticamente eu ligar a lanterna o dia inteiro e ela praticamente não se interromper, né? Então é muito econômica, é muito versátil, é muito boa para viagem, muito boa para camping, muito boa aí para uma série de atividades que a gente venha a precisar e a gente venha a operar, tá? Então, deixo aqui minha satisfação com os equipamentos. Um pouco frustrado da Malkoff não ter tantas informações, mas o dia a dia, o uso do equipamento mesmo é muito mais interessante, é muito mais importante do que qualquer informação técnica, né? E reforço aí o agradecimento ao Lucas por ter me presenteado com esse host, o agradecimento ao Johnny por ter me vendido o Tailcap Surefire a um preço de irmão mesmo, porque nenhum irmão faz pelo outro o que o Johnny fez por mim. Então, Johnny, um forte abraço aí também por ter me vendido esse Tailcap por um preço tão barato. Forte abraço ao Marco Vaz da Malkoff Brasil, que me vendeu a cabeça com uma facilidade de pagamento muito grande, né? Parcelou aí em leves prestações. Agradeço aos três aí, Marco, Lucas e Johnny, que me possibilitaram ter uma lanterna que eu queria já há muito tempo e que vai ser tão útil para mim e vai ser tão interessante ter ela no meu dia a dia e principalmente para mostrar aqui para vocês, compartilhar com vocês aqui essa conquista e essa experiência de ter esse equipamento, tá? Então, muito obrigado aí por assistir, muito obrigado pela atenção e a gente se vê em breve. Um abraço.